Em plena crise do coronavírus, ou Covid-19, que vem aterrorizando o mundo e assustando, em especial, os brasileiros, esse problema, o qual deveria ser a prioridade de todos nós, em voltar a nossa atenção para essa situação, eis que uma boa parte da imprensa, em especial a Rede Globo, vem perdendo tempo com uma coisa que eu entendo ser tão banal, sem importância e insignificante. O que aconteceu em que a Globo está dando total atenção? O fato do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ter dito que a culpa da disseminação do coronavírus pelo mundo ser da China. A questão, senhores, é a seguinte: talvez, neste momento, o deputado não devesse falar o que falou. Mesmo porque a palavra dele tem peso. Ele não é tão somente um deputado, mas sim o deputado filho do presidente da República. Porém, o que ele disse não é mentira. É a mais pura verdade. Ou o coronavírus surgiu em Tóquio, no Japão. Ou o coronavírus surgiu em Berlim, na Alemanha. Não, ele surgiu na província de Wuhan, na China. Então é um vírus chinês, em que a China tem culpa. Volto a frisar, talvez ele não devesse falar neste momento. Porém, o que disse é uma verdade. Só que a verdade dele se tornou uma verdade inconveniente. Aliás, senhoras e senhores, até a verdade tem hora para ser dita. E é por essa razão que eu digo que talvez não fosse o momento de falar essa verdade. Aonde está a culpa da China? Raciocinem comigo. Se esse vírus fosse, como a gente entende que é, até que prove o contrário, um processo tão somente da natureza, como a gente entende, e que se alastrasse pelo mundo, a culpa não seria da China. Era uma coisa fruto de um processo natural tão somente. A questão é que esse vírus surgiu na província de Wuhan no mês de setembro de 2019. Um médico detectou que esse vírus estava disseminado e o que esse médico chinês fez? Foi até o governo e falou dos riscos que poderia acarretar e do surgimento desse vírus. O governo chinês, ao invés de tomar as devidas providências no sentido de conter a onda do coronavírus no território chinês e de forma que ele expandisse para os demais países, como expandiu, o que ele se encarregou de fazer? Mandou prender o médico. Mandou prender um médico chinês que detectou o surgimento do coronavírus. E lamentavelmente e misteriosamente, esse mesmo médico, segundo o governo chinês, contraiu o vírus, o coronavírus, e veio a morrer. Olha só, se lá atrás o governo chinês tivesse feito todos os esforços para conter esse vírus, ele ia impedir que esse vírus disseminasse. No entanto, o que ocorreu? A luz amarela na China acendeu em setembro. E só em janeiro a coisa veio à tona. O mundo passou a ter conhecimento da verdadeira situação em que as pessoas estavam morrendo às centenas em território chinês. E ao tomar essa medida de esconder para o mundo essa epidemia, impedindo que o mundo tomasse as medidas preventivas, o governo chinês colocou em risco toda a humanidade.
Isso é inegável, porque ele escondeu o fato. E quando o fato veio à tona, o mundo já estava, alguns países do mundo já estavam sob o contágio, como foi o caso do Irã, da Itália, agora outros países, entre eles o Brasil. Mas diante dessa celeuma que aconteceu em virtude da fala do Bolsonaro, o embaixador da China, de uma maneira agressiva, falou que o Eduardo Bolsonaro teve, entre aspas, um contágio moral, alegando que o deputado agiu de forma imoral. E que, como se não bastasse, o embaixador ele fala pela China no Brasil, vem exigindo pedidos de desculpas ao governo brasileiro pela fala do deputado. Ou seja, vale lembrar que o governo não tem nada a ver com o deputado, a não ser a coincidência do chefe do governo ser pai do deputado. Fora isso, nada mais. O deputado, ele agiu no estrito direito de manifestar a sua liberdade de expressão. Direito esse que cabe ao cidadão e, de uma forma muito especial, aos parlamentares, que têm imunidade pela sua fala. E com isso, a Rede Globo e alguns esquerdopatas estão querendo pressionar o governo brasileiro a pedir desculpas ao governo chinês pela fala do Eduardo, sendo que o governo não tem nada a ver com essa fala e o próprio Eduardo também não caberia a ele pedir desculpas, porque o governo é sim o culpado pela disseminação do vírus e o deputado está sim no seu pleno direito de manifestar a sua expressão. O governo brasileiro não tem que pedir desculpas ao governo da China. O deputado Eduardo Bolsonaro, eu não estou aqui fazendo a defesa dele, porque eu entendo que ele não deveria ter falado o que falou neste momento. Eu não tenho compromisso com o deputado, tenho compromisso com o presidente. O deputado é problema da população de São Paulo que votou nele. Não deve, contudo, ele não deve pedir desculpas ao governo chinês. Muito pelo contrário, é o governo chinês que deve pedir desculpas ao Brasil e ao mundo pelo mal que eles causaram. Pelo mal que eles causaram à humanidade. A troco, só Deus sabe de quê. Eu acredito que tudo que eles fizeram foi uma forma de enfraquecer o mundo, dividir a desgraça, provocar um caos no mundo, preservar a sua economia intacta e depois, diante do caos, comprar empresas falidas pelo mundo afora. A China não só deve um pedido de desculpas ao governo brasileiro, à população brasileira e à população dos demais países infectados, como também deveria indenizar cada uma das famílias, cada uma das vítimas que foram alvo desse vírus chinês, sim, porque nasceu na China. Eu até entendo que os países, eu sou apenas um humilde cidadão que não tem um profundo conhecimento de regras internacionais, por isso cabe a mim tão somente especular. Eu até entendo que todos os países que tiveram a sua população afetada deveriam entrar com uma petição nos órgãos internacionais pedindo indenização à China, ao governo chinês, pelo mal que ele causou à humanidade. E o mais triste no meio a isso tudo é a gente vendo a imprensa, sobretudo a Globo, dando importância à fala do deputado, fazendo eco à voz do embaixador e querendo exigir que o governo venha pedir desculpas ao governo chinês sobre a alegação de que o Brasil é dependente da China. Porra nenhuma. O Brasil não depende da China. É a China que depende do Brasil. O Brasil é a lavoura do mundo. Sem o mundo, sem o Brasil, o mundo morre de fome.
Nós precisamos do dinheiro do Japão, da China? Precisamos. Mas eles dependem muito mais do nosso alimento que a gente do dinheiro deles. Sem o Brasil, só resta a China a continuar comendo rato, calango, escorpião, morcego, porque somos nós brasileiros que sustentamos eles. E nós não devemos pedir desculpas a eles jamais. Eles é que devem urgentemente vir pedir desculpa ao governo brasileiro e ao povo brasileiro pela deselegância do seu embaixador. E digo mais, precisa recolher esse camarada daqui porque ele não representa com altivez a China e não tem moral para estar dentro do nosso território falando da China e nessa diplomacia com o Brasil. É triste ver a imprensa se colocando contra o governo, se colocando contra o nosso território, se colocando contra o povo e querendo, ainda que em vão, sugerir ou obrigar que o governo venha pedir desculpas ao governo da China. Que é isso? Não existe essa coisa do agredido pedir desculpas ao agressor. Eles é que têm que pedir desculpa e vão ter que pedir. Espero que quando essa crise passar do coronavírus, porque essa é a nossa prioridade número 1 agora, o governo brasileiro, o governo de Bolsonaro, com a altivez que é de costume, faça e exija e faça a China a pedir desculpas por todo o mal que ele causou ao nosso povo, ao nosso país, à nossa gente, à nossa nação. E digo mais, que exija que a China indenize, conforme eu já falei e repito, a cada uma das vítimas e indenize também o Estado brasileiro por todos os gastos que está sendo feito no combate e prevenção a esse vírus chinês. Aliás, a China fica nervosinha quando fala que é um vírus chinês. Se o vírus nasceu lá, é chinês. Lá na África não tem um vírus ebola? Por que o vírus ebola tem o nome de ebola? Porque ele nasceu às margens do rio Ebola, no Congo. Se o vírus nascesse, se o coronavírus tivesse nascido em Salvador, seria um vírus baiano brasileiro. Minha amiga, meu amigo, o que essa gente vem fazendo com o Brasil, a esquerda e a imprensa, parte da imprensa, não podemos generalizar, porque tem muita gente no mundo da imprensa brasileira que são sensatas, racionais, estão preocupadas e voltadas para informar a população, mas tem uma pequena parcela desse segmento, como Rede Globo e outros veículos satélites dela, que ao invés de informar, vem desinformando, pregando terror na população. E tem aqueles oportunistas que querem tirar proveito dessa situação fazendo politicagem, como é o caso de Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, que está tomando medidas inconstitucionais que não vai levar a nada e não vai fazer a contenção do problema, não vai levar a contenção do problema. E esse famigerado traidor, governador de mandato só, o João Dória. Esses homens vêm usando essa crise em cima dela, fazendo politicagem rasteira e barata, apostando no quanto pior, melhor, achando que vão surfar politicamente. Olha, as eleições que vocês pensam em disputar, Witzel e Dória, é daqui a 3 anos. Até lá vocês podem ser caçados, até lá vocês podem morrer, até lá o mundo pode acabar. A hora agora é de pensar na nossa gente que está sofrendo. Não dá para fazer politicagem. Olha só ao absurdo que chegou. A gente está vendo nas redes sociais alguns esquerdopatas torcendo para que esse medicamento que o Bolsonaro está apresentando não tenha eficácia no combate à doença, só para o governo se ferrar. Mas só que o governo, uma vez se ferrando, também se ferra o povo. Inclusive, quem está torcendo para que esse remédio não tenha a sua eficácia. Brasileiras e brasileiros, fiquem tranquilos. A situação é grave, mas não tem espaço para pânico ou terror.
E eu tenho a sensação de que nesses próximos dias a eficácia deste remédio vai ser comprovada, porque já existe uma tendência para isso. Essa doença vai ser combatida e eliminada, e aí eu vou querer ver qual vai ser o discurso da Rede Globo e da esquerda, que vive como aves de rapina, como urubus, torcendo para cumprir o melhor. Eu acredito, meus amigos e minhas amigas, que o governo Bolsonaro vai sair muito mais forte desse processo, ao contrário do que pensam os inimigos de plantão. Principalmente se for comprovado a eficácia desse remédio que ele está apresentando. E nós, brasileiros, a cada crise, a cada ataque dessa gente, nós vamos ganhando uma coisa que, aos poucos, vamos ganhando uma coisa que a gente vem buscando há 500 anos, mas que até aqui não tínhamos alcançado. Uma identidade de nação. Eu acredito no governo, acredito que esse momento vai passar, acima de tudo, acredito em Deus. É doloroso sim esse momento, mas ele é pedagógico, veio para nos ensinar. Nós vamos sair lá na frente muito mais fortalecidos. Há um ditado que diz, e vale a pena você refletir, abre aspas, aquilo que não me mata, me fortalece, fecha aspas. Minha amiga, meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo, e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.